Fala, líder! Aqui é o Paulo Bonfim e hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que Antônio Medeiros. Antônio Medeiros é tenente-coronel do Exército Brasileiro, é um cara com uma experiência internacional, com decorações, missão no Haiti, missão na selva. Esse cara comandou tropas em vários lugares, é um meu grande parceiro, foi meu grande parceiro lá no Instituto Gente, comandou vários treinamentos de várias pessoas, é um cara que manja muito de construir e inspirar times, um cara que vive na veia liderança. Medeiros, que prazer falar contigo, meu irmão. Bom, pessoal, prazer enorme estar aqui com o meu grande amigo, parceiro Paulo Bonfim, um camarada que eu conheci nos palcos e tornou um irmão, um parceiro na vida. E um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto. Eu costumo dizer que o mundo muda na medida que os líderes mudam. Quando a cabeça do líder muda, você pode ter certeza que o ambiente muda, a empresa muda, o país muda, a comunidade muda. Se você quer mudar o mundo, seja um líder inovador, como diz o meu grande amigo Paulo Bonfim. Verdade. O Medeiros, você falou um ponto certíssimo, né? Mudar a cabeça do líder é a chave de mudar as coisas, né? Tem um provérbio chinês que eu costumo falar para as pessoas, é chocante, e é nessa linha, né? O provérbio diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. E cara, eu trabalhei em empresas grandes, né? Eu trabalhei na Varig, no último ano de vida da Varig, 2005. Aí o pessoal fica zoando com a minha... Eu falei assim, foi o último ano de vida, eu falei, é por isso que faliu. Eu falei, não, eu só fui testemunhar o negócio lá de dentro. E cara, como que é impressionante que assim, a gente fica se perguntando, a empresa faliu, foi falta de inovar, foi falta de não sei o quê. Mas a empresa aérea, por exemplo, que é o caso da Varig, não teve inovação, as empresas continuam funcionando do mesmo jeito e por que falha um negócio daquele jeito? E quando a gente vai ver por dentro, é a mentalidade dos líderes. Você consegue perceber no mundo em que a gente tem empresas que estão sendo trilionárias e empresas que estão desaparecendo, a importância, o impacto da decisão, da atitude, da postura do líder nesse resultado? Bom, com certeza, né? Isso aí é uma coisa factível que a cabeça do líder... Tem um ditado no Exército, Paulo, que diz o seguinte: a tropa é espelho do guia. Então, a grande verdade é que muitas vezes a equipe ela é moldada pela cabeça do líder. Uma vez eu fiz uma redação dentro do Exército que dizia o seguinte: o presente é a bigorna do futuro, né? Bigorna é um instrumento que você usa para moldar madeira, né? Então ele falava que o presente é a bigorna do futuro. É a grande verdade, né? O que o líder pensa hoje sobre o futuro, tá, é o que vai acontecer no futuro. Então, quando você tem líderes que conseguem enxergar mais à frente, quando você tem líderes que têm um posicionamento que conseguem ver além do próximo morro, a gente tem líderes que conseguem levar uma longevidade maior nas empresas. Uma das coisas interessantes, Paulo, e pouca gente sabe disso, quando você está preparando uma manobra de guerra, existe um negócio chamado ponto de observação. E o ponto de observação, Paulo, ele é fundamental na escolha de uma operação de guerra. Muitas vezes, pessoal, troca-se um local mais favorável para uma operação de guerra para outro local, se esse segundo local tiver um ponto de observação maior e que propicie olhar mais longe do que o anterior. Veja só. Mesmo que o terreno seja pior. Às vezes os exércitos preferem fazer a sua manobra num local mais arriscado, mas que você tenha uma condição de ver mais longe a região, observar os próximos morros, as próximas elevações. A gente prefere trocar a manobra para que a gente consiga ter o ponto de observação. Porque o que é o ponto de observação, Paulo? Ponto de observação é o local onde você consegue olhar mais longe. E quando você consegue olhar mais longe, você consegue movimentar as tropas na linha de ação mais segura. Você consegue prever por onde o inimigo pode vir. Você consegue prever onde são os pontos que existe uma possível emboscada. E a partir do momento que você ocupa um ponto de observação maior, mesmo o local de operação sendo pior, você prefere estar ali porque ali você consegue ver por um ângulo superior e consegue então administrar o combate. E na vida das empresas é assim também. Uma empresa que vai mais longe não é aquela que tem um mercado mais fácil, não é aquela que tem um mercado menos concorrente. A grande verdade é que a empresa que vai mais longe é aquela que os seus líderes conseguem observar mais longe. A longevidade da empresa, a quantidade de lucro que essa empresa tem, a quantidade de percentual que essa empresa cresce
por mês ou por ano, está extremamente ligado, totalmente associado com o quão longe os seus líderes conseguem enxergar. Porque o ponto de observação, ele te permite ver o futuro, né? E essa redação que eu fiz sobre a bigorna é muito interessante, porque muitas vezes a gente não faz essa ponte para o futuro. Os coaches, né, tem essa, e nós que fizemos também, trabalhamos como coach, o coach tem essa linguagem, né, ponte para o futuro. Poxa, Medeiros, o que é ponte para o futuro? Ponte para o futuro é você enxergar o futuro, entretanto, você não esquecer que está vivendo o presente. E muitas empresas, Paulo, e principalmente nos momentos de inflexão da história, no momento em que entrou o computador, no momento que entrou a internet, então muitas empresas tiveram dificuldade. Hoje já existe computador, já existe a internet, mas hoje está existindo um novo momento, onde as informações estão tão abundantes, as coisas estão tão rápidas, o sistema de comunicação está tão aberto que ele está mudando a nossa forma de se comunicar. E vem a pandemia, que quebra com todos os paradigmas. Antes era tudo presencial, agora passa a ser online, depois passa a ser misto, depois passa a ser híbrido, enfim. Então, nesse momento de revolução que a história, que a sociedade está vivendo, nesses momentos, muitas vezes, são tantas atividades que o líder vive só o presente. Sim. E ele esquece que a bigorna do futuro é o presente. Mas para esse futuro para esse presente moldar o futuro, ele precisa ter a ponte do futuro que o coach fala, né? O olho no futuro, mas ação no presente. O olho no futuro, ação no presente. Olho no futuro é ponto de observação mais longe, onde eu consigo enxergar mais longe para que eu possa agir no presente para criar esse futuro. Medeiros, isso que você está falando é sensacional. Você falou na questão da manobra, né? A manobra militar, né? O deslocamento das pessoas, das tropas. E deslocamento hoje de tropa é o que a gente vai ver acontecer, né? Porque as empresas estão começando a voltar as pessoas para o trabalho, tem gente que não quer voltar, tem gente que está largando emprego para não ter que voltar a trabalhar no escritório. As empresas estão confusas com relação a isso. Muitos líderes, eu percebi que assim, muitos líderes tiveram que na marra se adaptar a esse modelo de trabalhar remoto, que eram muitos líderes que muitas vezes eram centralizadores na forma de controlar o trabalho, continuaram sendo centralizadores mesmo no trabalho remoto, e agora estão tendo que lidar. Eu mantenho equipe, não mantenho, o pessoal fica em casa, não fica em casa. E eu acho que esse momento, essa ponte aqui, a ponte que está todo mundo discutindo, né? Qual que vai ser o próximo passo? Eu entendo, eu vejo que assim, o modelo híbrido, o pessoal fala assim, qual que é o melhor modelo? Eu sempre pergunto, como é o teu negócio? Porque alguns setores vão funcionar no híbrido, outros vão funcionar no home office e outros, sim, lamentavelmente ou não, tem que ser presencial. O que esses líderes estão podendo fazer cada vez mais para entender isso, ajustar isso e convencer as pessoas a ficarem no lugar certo e se convencer que é assim que eles vão ter que liderar daqui para frente? Bom, a grande verdade é que não existe assim, uma receita de bolo. Como você mesmo disse, existem alguns fatores que interferem na decisão, né? Existem 5 fatores que são fundamentais para qualquer decisão, né? A gente chama de MITEM, a missão, terreno, né? Inimigo, meios e o cenário, tá? É o MITEM. Então, qual que é a missão da empresa, né? O que essa empresa se propõe a fazer? O que ela se propõe a fazer? Existe a possibilidade de eu fazer só remoto, só presencial? Eu consigo ter um sistema híbrido? Eu consigo aliar o melhor de um sistema com o melhor do outro? Para onde eu realmente levo o meu cliente? O que eu realmente entrego de diferencial? Então isso precisa primeiro ser discutido, né? Então é a minha missão, né? O meu inimigo, quais são os óbices que tem nisso daí? Pô, seria muito ideal que todo mundo ficasse no presencial, mas qual é o óbice? Bom, hoje já se descobriu que muita coisa pode fazer remoto e o custo é muito mais baixo. Sim. Então eu tenho um inimigo que é o custo, tá? Que vai gerar no produto final um valor mais elevado, que vai me trazer menos concorrência, que vai prejudicar, né, a minha capacidade de negociação. Então eu já descobri um inimigo, que é o meu preço. Outro inimigo, a dificuldade às vezes de controle no remoto,
Quando eu estou presencial, parece que eu tenho mais o controle. Ok, ele é um inimigo, mas ele é um inimigo que dá para ser administrado, que dá para ser domado, que dá para ser dar. Então existem ferramentas que você consegue fazer o controle. Você não trabalha mais. Eu costumo dizer, Paulão, que antigamente o líder era muito interessante. O líder chegava para o time e falava assim, ó, aqui é o mapa da nossa mina. O mapa está na minha mão e me segue. Né? Aí veio a pandemia. Aí o que o líder fez? Ele xerocou o mapa, entregou um mapa para você, um mapa para o outro, um mapa para o outro, um mapa para o outro e falou assim, ó, esse aqui é o mapa. A gente se encontra no ponto tal, tal hora. Né? Então Sim. cada um tem que pegar o seu caminho e chegar no ponto tal. Então a gente fez uma revolução de que o emprego, o serviço não é o horário, não é de 8 às 17, o serviço é a tarefa cumprida, é a missão entregue, é chegar no ponto naquele horário. Puxa, o serviço não é uma empresa, não é eu bater um cartão e falar eu estou no serviço. Às vezes eu estou em casa e estou no serviço, né? Então a pandemia veio e mostrou para nós que muitos inimigos que a gente tinha, que era o inimigo que eu só trabalho lá, não trabalho cá. É o inimigo de que eu tenho que cumprir um horário de expediente. Isso daí muitas vezes já não existe mais. Só pegando um gancho nisso, Medeiros, eu quero que você continue nesse ponto. Você está falando isso, estou lembrando que eu tinha uma cliente que eu estava trabalhando justamente isso, que ela assim, porque o pessoal está fazendo, não sei o que eles estão fazendo, assim, mas você sabe o que cada um entrega? Como assim? Você tem analista júnior, pleno e sênior. O que o júnior faz, o que o pleno faz e o que o sênior faz? Eu não sei. Então você tem que descobrir. Como que você vai cobrar as pessoas se você não sabe o que elas te entregam? Porque se não é isso, você vai ficar cobrando, entra cedo, bate cartão no horário e sai. E se a pessoa fez o que tinha que fazer, você não está sabendo. Ou você está sempre correndo atrás. Essa definição sua é excelente. Então missão, inimigo, terreno, né? O terreno é onde eu estou pisando, né? E qual é o ramo da minha empresa? Para onde o mundo está levando esse ramo? O meu ramo é da aviação, você falou da VASP, poxa, o meu ramo é de infoproduto, o meu ramo é medicina, Varejo. Ok? Varejo, para onde que o mundo está levando isso? Qual é a mudança, qual é a ruptura, qual é a dança que o mercado tem feito em outros países e tem levado o mercado? Esses dias eu fui fazer uma palestra numa empresa, uma grande empresa em Goiânia, uma multinacional, uma das maiores exportadoras do país, e ela reuniu todo o seu time, o seu primeiro time de liderança, e nós fomos fazer um evento nesse local. E a minha palestra era o fechamento, mas eu cheguei cedo e fui assistir as outras palestras. E nas outras palestras, um dos gestores da empresa, ele estava dizendo como é que eles venceram a pandemia e tiveram muito poucos casos, e a empresa não parou durante a pandemia e eles conseguiram todos os protocolos. E fizeram várias fotos, né, mostrando para o pessoal, e eu fiquei apavorado como é que eles conseguiram criar aquilo ali, a divisão dos boxes com acrílico, em tempo recorde, coisa assim de um mês, a empresa estava toda adaptada e a empresa não parou e continuou exportando, e ela cresceu 20% durante a pandemia. E aí eu fiquei um pouco assustado no final da minha palestra. A gente foi para um jantar, eu chamei o gerente, né, e perguntei para ele assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Ele falou o seguinte: Medeiros, quando saiu a primeira notícia sobre a pandemia, a gente começou a observar o mercado alemão e a gente começou a ver quais eram os movimentos que o mercado alemão fazia para minimizar os impactos da pandemia. A partir daquele momento, nós começamos a fazer as mesmas ações antes dela chegar no Brasil. Olha isso. E quando ela chegou no Brasil, a gente já tinha tudo estocado, foi só montar. Em menos de 15 dias, toda a empresa estava adequada, com os fluxos de pessoal e de material do jeito que tinha que ser, os boxes separados por acrílico, e tinha fábrica com mais de 1.500 colaboradores, e eles falaram, olha, menos de 20% da empresa parou. Caramba. E foi para o home office. E eu fiquei realmente assustado. Mas uma palavra que ele falou, Paulão, me deixou muito instigado. Quando ele falou assim, nós começamos a observar o movimento alemão. Olha só, observou o terreno, sabe? Qual o cenário que eu estou vivendo? O que as pessoas que estão no meu ramo estão fazendo? Como é que eles fizeram para não parar a exportação? Como é que eles fizeram para adaptar as grandes fábricas diante da pandemia? E ele disse, olha, Medeiros, eu mandei uma equipe para a Alemanha. Ela deu uma olhada numa das fábricas e voltou na mesma semana. Na outra semana a gente conseguiu começar a produzir, comprar e estocar esse material. Então foi uma lição muito grande. Então missão, terreno, inimigo e meios, né? O que eu tenho à minha mão
que eu posso utilizar nesse momento novo? E ó, até você deve estar imaginando, né, que a gente está num estúdio, que a gente está num cowork, alguma coisa assim, e você está na sala da minha casa, tá? No escritório aqui de casa. E em Salvador, na Bahia. Em Salvador, na Bahia. E o Paulão chegou aqui, a gente começou a conversar e falou, vamos gravar um vídeo. E você vê, no escritório da minha casa, eu olhei e falei assim, o que eu tenho dentro da minha casa? Porque a pandemia veio, a gente parou de viajar para fazer as palestras presenciais, e eu disse, eu preciso criar com o que eu tenho, condições para que eu continue trabalhando. E dentro de um escritório de 2x3, eu criei 5 ambientes, onde eu consigo fazer gravação sentado, gravação em pé, consigo fazer entrevista igual o Paulo está fazendo aqui comigo. Linda, maravilhosa. Num quarto de 2x3. Comprei equipamento, comprei microfone, comprei o que eu podia comprar, e com aquilo que eu tinha em mãos, eu ressignifiquei para esse novo momento. Talvez eu nunca tivesse um escritório como esse se a pandemia não viesse. Então, o momento do líder agora não é tentar adivinhar o que vai acontecer. É ele tomar as decisões a cada momento com os fatores de decisão que ele tem à mão. E são os 5 fatores mais importantes que eu vejo para a decisão. Qual é a minha missão? Qual é o inimigo que eu tenho? Quais são os óbices que eu tenho? Quais são as dificuldades que eu tenho? Né? Qual é o terreno que eu estou operando? Quais são os meios que eu tenho à mão? E qual é o tempo que eu tenho para agir? Né? Qual é o tempo? Em quanto tempo eu preciso dar uma resposta? Em quanto tempo eu preciso entregar isso? Porque não adianta eu ter a minha missão muito bem definida, não adianta eu mapear extremamente o cenário, o terreno, saber quais são as minhas dificuldades, meus óbices, mas eu não conseguir fazer isso no tempo. Porque nós vivemos na sociedade do tempo. Cada vez o tempo ele é mais importante e mais escasso. Então não adianta uma resposta muito bem feita fora do tempo. O que importa é eu conseguir, dentro do tempo que eu tenho, entregar o melhor que eu consigo. Então, acho que o que um líder tem que ter em mente é isso. Tá? Qual é o tempo? A partir do tempo eu estudo minha missão, meu terreno, meu inimigo, meus óbices, minhas dificuldades, meu cenário, e eu procuro entregar dentro desse tempo a melhor solução possível. Tempo é fundamental, né, cara? É um fator decisivo. Medeiros, vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar, porque o Medeiros está, dando uma aula aqui, gente, que eu vou te falar, viu? Impressionante. Como é bom falar com gente que tem uma bagagem enorme que nem esse cara. Medeiros, você também é um cara especialista em team building, construir times, construir gente que tem determinação, garra, foco, direcionamento e que principalmente entrega. Mas ao mesmo tempo eu sei que você é um cara que cuida das pessoas. Gente, eu tive a oportunidade de ser liderado do Medeiros mais de uma vez, em vários eventos que a gente trabalhou. Eu ver ele trabalhando não só o que o Medeiros trabalhou comigo, mas o que ele trabalhou com os outros colegas. Né? A gente vê a satisfação. Eu sempre falo que você sabe como que é um líder, como a equipe fica quando ele chega, né? Tem líder que parece que chegou o bicho papão e tem líder que parece que chegou o Papai Noel. O Medeiros parece que chegou o Papai Noel. Todo mundo quer ver o Medeiros, quer abraçar, quer contar o que está fazendo. Como que você vê o seu trabalho de criar essa relação com a equipe para inspirar eles a tomarem a ação certa, inspirar para que eles façam e entreguem, afinal de contas o trabalho precisa ser feito, e você ganhar esse respeito tão grande deles, Medeiros? Bom, existem alguns fatores que são fundamentais, Paulão. Eu fui muito tempo integrante de tropas de elite, né? E até o Storani, que é um dos maiores palestrantes que fala sobre isso, que foi o camarada do filme Tropa de Elite, eu tive a oportunidade de integrar muitos anos tropas de elite do Exército. E uma das coisas mais importantes nos nossos treinamentos é a seleção. Tá? O Storani fala muito isso e realmente é uma coisa muito interessante. Quando eu fiz o curso para integrar uma das tropas de elite do Exército, a gente entrou no curso ali cerca de 100 pessoas e ao final a gente chega a 20, 30. Né? Então, praticamente você devolve uma massa de 70%, 75% e acaba ficando apenas com 25%. Mas por quê? Os 25% que ficaram, eles são melhores do que os que saíram? Não necessariamente, tá certo? Mas a nossa seleção ela é muito forte. E o que tem nessa seleção, Medeiros? Tem muito mais uma questão de valores e muito mais uma questão de
de cultivar os mesmos princípios do que necessariamente, digamos assim, a força física. Então, você selecionar muito bem as pessoas que têm características que o seu time precisa, que a sua empresa precisa, que a sua empresa cultiva, é o primeiro passo. Tá? É o chamado fit cultural. E o segundo passo que eu vejo é você criar nesse time algo que realmente agregue. Tá certo? Então eu vou dar um exemplo da família, por exemplo, Paulão. Legal. Eu tenho 2 filhos e uma esposa. Em muitos momentos... Sensacionais, por sinal. Gente do céu. Em muitos momentos, eu e Denise, a gente discute. Em muitos momentos, eu e o Lucas, eu e o Gabriel, a gente discute. Em muitos momentos, o Lucas e o Gabriel discutem. Mas, invariavelmente, a gente sempre volta para o mesmo ponto. Né? A gente tem um elo de sangue, de amor, e a gente acaba voltando para esse mesmo ponto, e esse mesmo ponto faz com que a gente realinhe o nosso relacionamento e as coisas prossigam. E a gente precisa criar isso no nosso time também. A gente precisa criar uma missão em comum, a gente precisa criar um valor em comum, a gente precisa criar um laço em comum, que isso faça ser tão forte que mesmo que a gente tenha as nossas desavenças e as nossas dificuldades, a gente ainda consiga passar por cima disso e prosseguir na mesma direção. Perceba que tem um livro aqui na minha biblioteca. O Paulão agora, ele está olhando para a biblioteca, ela está nas costas, né, da câmera que está gravando. E eu acho que eu tenho até 2 unidades. Se eu tiver 2, Paulão, eu vou te dar um de presente. Oba. E tem um livro que fala... que é Preparação para o Combate, se eu não me lembro, se eu não me engano o nome do livro. E o que esse livro diz? Ele é um jornalista que queria descobrir, após a Segunda Guerra Mundial, por que os soldados avançavam apesar das metralhadoras atirando. O que fazia um soldado avançar sabendo que ele poderia perder a vida dele avançando em direção à metralhadora. E ele dizia o seguinte na reportagem dele, que muitas vezes ele achava que o soldado avançava por causa da pátria, né? A gente sempre leva a bandeira no ombro, porque ele queria voltar para casa, porque ele queria ver a esposa, porque ele queria rever os pais, porque ele queria, enfim, fazer diversas coisas. E na pesquisa dele ele descobriu que nenhuma dessas opções era a opção correta. E ele descobriu o seguinte, que o soldado avançava diante da metralhadora porque o seu amigo da esquerda tinha avançado e o seu amigo da direita tinha avançado. E quando ele não avança, ele deixa o flanco desses 2 companheiros abertos. Então, o que unia aqueles soldados a avançarem diante das dificuldades era a união, o sentimento de equipe, o sentimento de que a vida dele depende de mim, o resultado dele depende de mim e o resultado do grupo depende de mim. Que no momento mesmo da dificuldade não se lembrava da casa, não se lembrava da bandeira, não se lembrava do Brasil, não se lembrava de nada. O que se lembrava é, eu preciso avançar porque o meu amigo avançou. Eu preciso avançar porque o meu companheiro avançou. E uma das grandes vantagens do líder é fazer uma boa seleção para que com essa boa seleção ele consiga fazer uma boa equipe. Você ter uma boa seleção não necessariamente significa que você vai ter uma boa equipe. Agora, você tendo uma má seleção, dificilmente você vai ter uma boa equipe. Quando você faz uma boa seleção e você consegue colocar esse espírito de corpo, esse espírito de equipe, né? Se você consegue mostrar os benefícios que a sua empresa entrega, se você consegue mostrar que aquele time depende do resultado de cada pessoa, quando cada colaborador consegue entender o quanto que ele contribui para o time, o quanto que ele contribui dentro do resultado final, ele consegue trabalhar de uma forma mais apaixonada e ele consegue ter uma responsabilidade maior. Eu, agora, pouco tempo atrás, estive dando uma palestra numa empresa e essa empresa trabalha com embutidos, tá? E o que ela faz? Ela prepara a tripa dos embutidos, mas ela não necessariamente ela enche a tripa, tá? Então ela trabalha com a tripa dos embutidos, mas não necessariamente ela enche a tripa.
E uma das queixas dos colaboradores, eu fui chamado justamente para dar uma chacoalhada, no bom sentido assim, no time, porque o time performava bem financeiramente, mas em termos da autoestima, em termos daquele desenvolvimento, da pessoa se orgulhar do que estava fazendo, o time tinha alguns gaps. E me chamaram para levar essa ideia. Né? Então o que eu fiz? Eu peguei algumas fotos dos embutidos que eram comercializados no Brasil e fora do Brasil com a tripa que esse pessoal produzia. E alguns embutidos que eles comercializavam fora do Brasil, o preço era mais alto do que o preço do filé mignon. Caramba. Tá certo? E eu comecei, durante a palestra, eu mostrei essas fotos e eu disse para eles, cara, vocês são verdadeiros artistas. Porque aquilo que todo mundo despreza, que são as partes que não são nobres dos animais, vocês transformam em ouro. Aquilo que todo mundo descarta, você recicla e transforma isso em algo mais caro do que o filé mignon. Eu dizia para eles, se eu tiver que bater palma para um time, dentro de uma grande empresa, eu bato palma para vocês. Porque vocês são pessoas que buscam aquilo que as pessoas desprezam e transformam em lucro para a empresa. E no final da palestra, né, foi muito emocionante, eu trouxe assim, muitos casos. Eu tirei fotos da minha família comendo alguns dos embutidos que eles faziam, que eu comprei, tirei foto de eu comprando no mercado, tirei foto da minha esposa fazendo, tirei foto dos meus filhos comendo, e eu mostrei isso durante a palestra e mostrei, cara, muitas vezes vocês estão na minha mesa e não sabem. E eu sinto um maior orgulho de estar aqui olhando para vocês, pessoas simples, pessoas que trabalham muitas vezes no puxadinho, entre aspas, da empresa, mas que fazem um produto com uma qualidade maravilhosa. E depois que eu terminei a palestra, um senhor, que é um dos fundadores da empresa, ele veio até mim, me abraçou e disse assim, Medeiros, posso contar um segredo para você? Eu falei, pode. Ele falou assim, olha, eu estou há quase 30 anos nessa empresa e foi a primeira vez que eu senti orgulho de fazer o que eu faço. Nossa. E eu parei, fiquei olhando e falei assim, olha, eu ouvi as pessoas falarem que era pra gente se orgulhar, mas eu sempre olhava pro outro lado e falava assim, poxa, o cara trabalha no escritório, o outro trabalha nisso, o outro trabalha aquilo, eu trabalho aqui, todo molhado, sujo, e não sei o que, não sei o que. E ele falou assim, mas hoje, quando você falou e mostrou a foto da sua família comendo aquilo que a gente produz aqui, você me deu um gás muito maior de trabalhar. E aquilo me marcou, tá certo? Então, Paulo, eu vejo que uma das grandes responsabilidades do líder, né, ou uma das, ou três das, né? Primeiro, é selecionar bem. Segundo, tá? É achar uma forma de colocar um elo entre as pessoas de forma que mesmo diante das dificuldades elas falem o seguinte, isso é maior do que a minha desavença. Né? Como eu casei com a Denise, eu digo, pô, o meu amor é maior do que a desavença. Como o Gabriel é meu filho, poxa, o meu amor por ele é maior do que a desavença. E por isso a gente muitas vezes se reconcilia. É achar esse ponto onde algo é maior do que as picuinhas e as dificuldades. Tá? E o terceiro ponto é deixar cada colaborador ciente do quanto o seu trabalho representa no resultado final. O quanto aquela meta, o quanto aquele alvo, o quanto aquele resultado tem o dedo de cada colaborador. Eles ouviam falar na indústria que esse ano a gente vendeu X dólares, esse ano a gente vendeu milhões, a gente vendeu isso, mas eles não conseguiam perceber como é que lavar a tripa era importante, como que inflar a tripa era importante, né? E eles perceberam ali que, apesar do trabalho deles era preparar a tripa, mas aquela tripa que valia mais do que o filé mignon, foi ele que lavou, foi ele que inflou, foi ele que preparou, e ele conseguiu perceber o seguinte, aquele produto só é de primeira porque a tripa é de primeira. Aquele produto só é de primeira porque a tripa foi tratada de forma de primeira, foi trabalhada de forma excelente. Então, assim como aquela carne que está dentro da tripa, ela é uma carne de primeira, a tripa precisa ser de primeira para suportar a carne que está ali dentro. E ele conseguiu ver que mesmo ele trabalhando com a tripa, o trabalho dele era fundamental para o resultado da empresa. Porque se a tripa não segurasse o que estava dentro, da forma como deveria segurar, o que estava dentro não teria valor. E muitas vezes
Até esses dias eu estava lendo um livro do Simon Sinek, Sim. e ele dizia o seguinte, que uma das histórias que mais marcou ele foi que alguém chegou por uma faxineira, né, do hospital e virou para ela e falou assim, o que a senhora faz aqui? Ela disse assim, eu salvo vidas. E alguém falou assim, não, mas a senhora, o que faz aqui? Ela falou assim, eu salvo vidas. E aí alguém parou e falou assim, mas como assim a senhora salva vidas? Ela disse assim, olha, se o ambiente não for limpo e esterilizado, as pessoas morrem. Então, eu não estou aqui fazendo faxina, eu estou aqui salvando vidas. Cara, esse exemplo para mim, ele ainda é muito melhor do que esse que eu dei da tripa. Porque ele mostra o seguinte, que a satisfação daquela funcionária, daquela faxineira que estava ali, não era simplesmente receber o salário do final do mês, era muito maior do que isso. Alguém que levou aquela mulher, alguém que liderava aquela mulher, alguém que colocou aquela mulher naquele lugar, falou para ela assim, olha, eu preciso de alguém que me ajude a salvar a vida, lavando o chão, limpando as camas, esterilizando o local. E ela então entendeu que a missão dela não era simplesmente passar o pano ou passar a vassoura, mas era muito maior, era o benefício que ela entregava para a sociedade. E o caso da tripa foi igual. Quando aquele camarada ele percebeu o benefício que ele entregava para a minha família, ele conseguiu perceber o quanto o trabalho dele era relevante para a equipe. Bom, Paulão, já falei demais, vou passar a bola para você, porque... Cara, não, é muito legal. Dois palestrantes conversando, não tem fim, pô. A conversa vai embora, mas assim, é muito bacana isso que você está falando, porque eu fico pensando assim, né, a consciência de tudo isso, né, muitas vezes o líder ele espera uma espontaneidade da equipe que pode ou não acontecer, mas é muito mais provável que não vai acontecer, e principalmente se não tem um estímulo ou manutenção do líder, né? Eu coloquei outro dia um post nas redes sociais, Medeiros, eu estava falando, eu peguei um videozinho que eu achei bem bonitinho, eu compartilhei, que era um senhor sentado no banco, e tava assim uma praça, um monte de gente sentado na praça, cada um grupinho, né? E ele começa a cantar uma música do Bon Jovi. E aí na hora que ele vai chegando perto do refrão, um grupinho começa a cantar devagar, e aí na hora que ele chega no refrão tá todo mundo todo mundo cantando junto, né? Eu coloquei assim, ó, isso é um líder. Ele pega grupos de diferentes áreas, de diferentes setores e faz cantar. Aí entrou um cara meio azedo nos comentários. Paulo, liderança não é isso. O líder não é um agitador. Um líder não é um cara que fica cantando musiquinha para as pessoas ficarem cantar. Um líder é um cara que faz as pessoas trabalharem e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, sim, o líder faz os caras trabalhar, mas você acha que faz trabalhar como? É na base da chinelada? É na base da pancada? É na base... Né? Funcionava muito bem antigamente eu dizer simplesmente, tá aqui teu salário, vai lá e trabalha. Está funcionando cada vez menos. As pessoas querem muito mais que um trabalho. As pessoas querem saber que elas estão fazendo parte da mesma canção, que elas estão cantando junto com o grupo, que elas estão apesar de estar em grupos separados, em setores separados, elas estão no mesmo propósito. E é o líder que lembra isso, é o líder que dá o start nisso, é o líder que... E o líder não necessariamente é alguém de gestão, mas precisa ter essa figura que empolga o time, que une o time. Nesse ponto eu fico lembrando de uma palestra do Washington Oliveto, que ele falou que o líder ele é responsável fundamental pelo clima na empresa. E ele muitas vezes se colocava como sorveteiro na empresa. Quando ele via que o clima estava muito ruim, ele distribuía sorvete, né? Aí até o pessoal virava para ele e falava assim, tá pesado o clima, né? Pegava o sorvetinho e falava, tá ruim, né? Vamos tomar um sorvete para dar uma animada. E eu acho que é importante que dentro disso que você falou, o líder ele guarda essa memória de quem somos, por que estamos juntos, para que estamos aqui e o que nós entregamos de verdade. Sensacional essa aula que você deu, Medeiros. É uma coisa maravilhosa e com certeza tenho certeza que o pessoal vai levar para frente. Medeiros, deixa um recado final para a turma, para os líderes que estão ouvindo a gente aqui nessa... Bom, pessoal, vou deixar um recado extremamente especial para você. Estamos chegando ao final do ano, tá? Estamos chegando aí para o final de 2021 e 2022 já está batendo as portas. A pergunta que eu deixo para você é: até onde você consegue enxergar? Lembra que a gente conversou no início? Até onde o seu ponto de observação está te permitindo enxergar? Se você quer enxergar um pouco mais longe, se você quer aprender a fazer essa seleção de forma realmente seletiva, se você quer aprender a tornar um grupo de homens
e mulheres numa equipe realmente, num time realmente coeso, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, para você seguir Antônio Medeiros Oficial aqui no Instagram, e tenho certeza que você vai ter muitas lições sobre liderança, muitas experiências que eu vivi ao longo da minha jornada. E o segundo convite é para você seguir o meu grande amigo e parceiro Paulo Bonfim aqui no Instagram também, que você vai aprender muito sobre liderança inovadora. Você vai aprender a aumentar o seu PO e conseguir enxergar um pouco mais longe. E eu espero você no pódio. Galera, muito obrigado, Medeiros. Valeu, Paulão. Valeu, parceiro.